Bom dia de novo, pessoal. Estou aqui na casa do Jairo, no Passaré. Eu sou o Dr. Heleno Lopes. Hoje é domingo, 15 de outubro de 2023. Estamos na metade do mês de outubro. Esse dia todinho, aliás, amanhã é a metade. Hoje não é a metade do mês não, porque esse mês é 31. É isso aí. Senhores, eu vou lembrar que eu vou falar algumas coisas de direito que me pediram. Vou falar sobre o direito de resposta, o direito de interpelação criminal, a ligação de ação civil e penal, a dependência ou não, e vou falar também dos danos contra o patrimônio público. De outro lado, senhores, eu quero mais uma vez invadir a seara dessa gente que está aí criticando, uns se elogiando e outros criticando o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Senhores, vejam que enquanto ele está mandando que os civis do norte da faixa de Gaza se encaminhem para o sul para poder fazer a incursão terrestre, estão criticando isso. Lá o Putin manda bala, manda míssil em cima de civis, todo mundo da Ucrânia, ninguém diz nada. Vocês vejam outra coisa. Está ouvindo hoje, a voz era do Flávio Bolsonaro, e ele dizendo uma coisa certa. Proibiram dizer-se que o Lula acolhia bandidos da ditadura como a Nicarágua, Maduro e outros mais. Que ele era a favor do aborto, que ele era a favor das drogas. E hoje nós estamos vendo tudo isso. O pior é que ninguém sabe qual é a democracia do ministro Alexandre Moraes. Ninguém sabe. Nem do Luiz Roberto Barroso. Agora na internet sabe o que tem? Tem o Luiz Roberto Barroso dizendo: eleição não se toma. Aí depois se desmentindo. É vergonha, né, pessoal? Bom, vamos ver aqui. Também o Flávio Bolsonaro, se é ele, a voz era dele, ele dizendo que o Lula até hoje não disse nada contra esse terrorismo do Hamas. É um grupo de terroristas que não tem nada a ver com os palestinos. Eles se aproveitam dos palestinos para poder fazerem o que estão fazendo. Que eles se abrigam em túneis debaixo das igrejas, das escolas, dos hospitais, para poder depois, atirou, botou míssil, derrubou a igreja, não sei o que mais. Veja mais, o Lula manteve contato, sabe com quem? Com o presidente do Egito. Vocês sabem que no regime parlamentarista, que é o regime do Israel, o presidente não manda nada. Ele é apenas uma figura representativa do governo. Assim como o rei Charles III assumiu o trono na Inglaterra do Reino Unido, está apagado. Não tem nada a ver. Quem manda lá é o primeiro-ministro. Quem manda é o Benjamin Netanyahu. Agora, vocês vejam, o Lula também, isso aí eu sei, de muito tempo, num de seus governos anteriores, parece muito com o Yasser Arafat, que é o chefe, a autoridade palestina. É quase o mesmo nome como lá da Síria, que recebeu a medalha do Mérito Nacional, que é a maior comenda no Brasil, no governo do Lula, uma ditadura sangrenta de bandidos. Vocês sabem a diferença
do grupo terrorista Hamas para o PCC do Morro do Alemão, do Complexo da Maré, e outros chefes de facções, lá eles só tentam matar para tomar o território de Israel. Eles querem tomar e se apropriarem da terra prometida, a terra de Jerusalém. Enquanto os presídios estão cheios de executivos do narcotráfico e lá de dentro dão ordens para matar, como mandaram matar esses médicos, e como erraram a execução, eles próprios providenciaram a matança daqueles 4 que estavam no carro matando o médico, e ainda comunicaram à polícia sobre o mando. O Lula, por sua vez, subiu lá o Complexo da Maré com um chapéuzinho lá do PCC. Aquela ministra andando de moto sem capacete, disse, não, por ali não pode usar capacete, respeitando o tráfico de drogas. Queria saber se a Rosa Weber, se a Cameru, se elas são mães. Será que são não, hein? Porque votar a favor do aborto, meu amigo, é lascado, né? Bom, agora, porque o Benjamin Netanyahu está tentando soerguer o seu nome, devido à picuinha de que ele recebeu o aviso do Egito e nada providenciou, ninguém sabe, ele nega. Ele bota até 60 mil soldados, a compulsão do exército, e ele vai invadir, se Deus quiser, o território do Hamas e vai acabar com esses bandidos amigos do Lula. Acabar com eles, que eu acho que era hora, sabe de quê? Do Lula marcar, depois que passar essa situação, ele pegar, vamos escolher aqui um lugarzinho para fazer uma festa com o grupo LGBT lá na Síria, fazendo no Iraque, nesses países aí, bora lá no Catar, na Arábia Saudita, bora lá, vamos pegar assim a deputada Duda, sem ver se é uma deputada federal muito conceituada, pega só um grupo de trans, mulheres trans, que vocês pregam tanto respeito, e eu respeito todos os travestis, todos os homossexuais. Mas vocês respeitam, né? Agora eu duvido se vocês tenham coragem de ir lá no Irã, dar um passeio no Iraque, na Arábia Saudita, lá na faixa de Gaza. Vocês podem ir no Israel, que lá é democrata, né? Democracia absoluta. Porque pregar democracia, como se prega no Supremo Tribunal Federal, ressalvados 2 ministros e um que está mais ou menos, o resto prega uma democracia que eu não conheço. Nem eu, nem você. É isso aí, viu, pessoal? Quero dizer aos senhores que cada dia que passa, estou dizendo que mataram um jornalista do lado do Hezbollah, que é do lado do Irã, do Líbano. Ora, o Hezbollah também é protegido do Lula, amigo do Lula. O Lula não diz uma palavra contra o Hamas. Dizem, fala que degolar 40 crianças, ele não disse nem uma vez. Agora nós temos aí 2 ministérios, Ministério das Mulheres, não sei para que isso, Ministério dos Direitos Humanos, não deram uma só nota de repúdio a essa matança de crianças, de civis e de mulheres. Nenhum deu nota. Agora, o pior é o seguinte, é que enquanto o Brasil sempre teve uma chefia do Itamaraty, ministro das Relações Exteriores, eu não sei por que criam tanta coisa para proteger e tirar dinheiro do povo, como esse Celso Amorim, que ele é o assessor para o Ministério das Relações Exteriores, para andar pelo mundo à custa do povo brasileiro.
E ele é um dos autores lá daquele prefácio elogiando o Hamas. Eu fico assim meio abestado, porque cada ano que passa, nós estamos vendo o Brasil mergulhando nesse cacibão cheio de vagabundo, porque nós só temos um governo democrata, foi o Bolsonaro. Estão fazendo tudo para o Bolsonaro ser candidato na próxima eleição. Fazendo tudo. Porque o Lula pode usar a EBC para fazer suas lives, para fazer pronunciamentos políticos, pode colocar a Janja para substituir o Geraldo Alckmin, e bem feito. Que o cara que não tem compostura, como o Geraldo Alckmin, que ele vivia chamando o Lula de ladrão, aliás, é certo, é muito fácil. Não reprove o ladrão, alixe a ele que você leva vantagem. Isso é a norma de quem é desonesto. Entendeu? Então o Geraldo Alckmin hoje é uma figura apagada no cenário do Brasil. Figura apagada. Nós temos aí o câncer criado por uma autoridade judiciária suprema, que não é o Supremo Tribunal Federal. Eu não posso dizer que é o Supremo Tribunal Federal que está acabando com a democracia. São alguns ministros que não têm menor senso de respeito para com o Brasil. Olha, a goela do povo brasileiro é aquela que eu falei nas minhas primeiras lives, e eu dizia textualmente: o ministro Gilmar Mendes está providenciando jogar o Lula na garganta da goela, na goela do povo brasileiro. Todo mundo sabe o que aconteceu e o que vai acontecer nessa próxima eleição para prefeitos e vereadores. Porque quem é que pode ter senso de certeza no resultado das urnas, quando a direita, os conservadores, elegeram uma multidão de deputados, de senadores, de governadores, tudo patrocinado pela democracia verdadeira, democracia de pessoas verdes e amarelas. E só o presidente foi derrotado. Perguntem a qualquer brasileiro que tenha conhecimento da vida nossa, perguntem aos jornalistas estrangeiros, aos jornalistas que fazem o bem ao povo brasileiro, Guilherme Fiuza, o Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Alan Santos, Oswaldo Eustáquio, o Everton Macedo, preso, né? E tantos outros. Perguntem se eles acreditam no resultado das urnas. Eu sou o que não acredito. Eu estava aqui mais no Jair, aqui escutando o programa do Nelson Augusto, na FM Universitária, sempre aos domingos. Rapaz, a gente ouvindo o Bob Nelson cantando Boi Barnabé, mostrando: a minha fazenda tem um boi, esse boi. Quem é mais que pode andar nas ruas? A grande diferença do grupo terrorista do Hamas é que o terror deles é pular mesmo. Eles não saem às ruas fazendo terror em tempo de paz. E você aí, seu doutor, seu médico, senhora Sâmia Bonfim, deputada federal, você sabia que o seu irmão, a senhora que é deputada federal, aquele médico, em meio a outros médicos, será que você sabia que ele iria ser morto por esses bandidos aplaudidos por esse pessoal do PT, dos comunistas que estão dominando o Brasil? Você sabia? Você sai para os cantos aí, você não tem certeza se você não vai ser assaltado. Eu já fui assaltado 2 vezes. Uma vez eu negociei com um assaltante. Eu não uso mais anel. Uma vez botei no dedo do meu anel, porque sonhei com a mamãe. Mas hoje eu não uso porque eu tenho medo. Perdi um cordão de ouro para 2 bandidos, apenas 10 horas e 30 minutos, quando eu vinha da saudosa
rádio Primeira Capital do Aquiraz, para Fortaleza, e em plena Avenida Soares, Washington Soares, eu fui assaltado. A sorte é que eu consegui prender um dos bandidos, que estava de bicicleta, e o outro foi embora com o meu cordão de ouro, foi embora com dinheiro, a chave do carro, porque ele pensava levar a chave do carro e ia atrás, daqui a segunda vez saiu atrás deles. Fui assaltado em pleno centro da cidade. Foi isso faz tempo já, no tempo do governo, pelo segundo governo do Lula. Então, hoje você tem que ser desarmado. Você não pode ter uma pistola, não pode ter um revólver, porque você é proibido. Agora, ninguém vai proibir o bandido descer do morro. O Lula dizer que você assaltar um celular não é crime, porque você vai vender para comprar uma cervejinha, para comprar o que comer. Isso aí são os conselhos. Desde que o Lula entrou no poder, o PT entrou no poder, a ideologia de gênero tem acabado com a família brasileira. Tem acabado. Eu não sou contra a ideologia de gênero, eu não sou contra o homossexualismo, eu não sou contra a sapatão, a lésbica, a trans, o que for. Mas eu acho que cada um seja o que deu em sua origem quando nasceu e nunca forjado na sala de aula. Nós vemos aí o que eles querem agora fazer. Já se sabe que o PCC mantém até faculdades. E agora estão dizendo, não, patrocinar concursos para o cargo de juiz. Já pensou? Agora, tudo isso porque nós temos instituições públicas e privadas, instituições que são serviços que não pertencem à administração direta, nem para estatal, mas prestam relevante serviço público, como a OAB, Conselho de Medicina, Conselho de Farmácia e outros mais. E esses conselhos estão caladinhos. Quantas reitorias foram ocupadas por reitores que também forjaram essas situações? Olha, o que temos de bacharéis formados em direito que não sabem escrever uma linha, não sabem preencher um recibo de aluguel, não entram na OAB porque não tem qualificação nenhuma, mesmo com a OAB dando ensino com a prova difícil, nós temos ainda advogados que não sabem direito, mas pelo menos sabem escrever a língua portuguesa. O que nós vemos hoje, agora querem colocar um monte de faculdades de medicina, espalhar, formarem médicos que vão ajudar na matança da gente que pensa que o médico é o médico. Qualquer advogado, como eu, vou para 61 anos de batente, entendeu? Qualquer um, a gente sabe o que acontece com determinadas causas. Não vou comentar não, porque a coisa que eu mais faço orações é pedir a Deus para que nós não sejamos vítimas das injustiças de casa, da rua, injustiça do trabalho e principalmente as injustiças que podem e que partem do Poder Judiciário. Isso aí é voz corrente. Nós temos aqui juízes bons, desembargadores bons. Eu até acredito que não haja desvio de imparcialidade. Às vezes, por algum descuido, um juiz pratica um ato errado, mas o recurso corrige. Agora eu queria só que a OAB providenciasse, que hoje nós temos, para quem já abriu a chamada emenda da relevância, emenda constitucional 125/2021,
vai ver que ela criou o artigo parágrafo 3º. Parágrafo 3º ao artigo 105 da Constituição Federal. Veio melhorar, porque flexibilizou mais, que as exigências sumulares são horríveis. Você tem que, se você não mostrar que está dentro da súmula 7, súmulas 282 a 284 do Supremo, súmula 7 do STJ, que houve erro grave, não admito incuspicial, não admito custódia. Agora mesmo eu vou ter que ficar às voltas com o estuprador que, por uma manobra de bandido, ele conseguiu, em 4 recursos contra uma só decisão, ele conseguiu ser absolvido por esse aí. Aí, já foi dito que não admito recurso especial. O Ministério Público caladinho, não deu mais pitaco nenhum. A assistência da acusação aqui está recorrendo, que nós temos um princípio em lei, em jurisprudência, o princípio da unirrecorribilidade. Contra qualquer decisão só cabe um recurso. A única permissão para 2 recursos ao mesmo tempo é quando o recorrente examina se houve ofensa à Constituição, se houve ofensa a leis infraconstitucionais, para poder interpor recurso especial extraordinário, ou só um e depois outro quando for julgado no STJ. Mas interpor embargo de declaração com, depois, embargo de infringentes, juntamente com recurso especial extraordinário, 4 recursos contra um acórdão, é um negócio horrível, né, pessoal? E ainda se derrotar uma criança estuprada pelo pai. Eu não vou contar muito, sabe por quê? Todos os processos envolvendo crianças são absoluto segredo de justiça. Mas o que tem de estupro de pai contra filho, agora mesmo eu tive uma sobrinha minha que foi luta para ela conseguir reaver o filho pequenininho, nascido da união dela com um cidadão aí. Eu não posso dizer nada porque sou proibido. Viu, Sônia Viana? Não posso dizer nada. Conseguiu. Parabéns para você. Parabéns, doutora, advogada da parte da criança. Resgataram uma coisa horrível quando o cara tramou com pedras impróprias para tanto. Então nós temos um sem número de casos. Uma vez, eu fazia dupla com outro comunicador em uma estação de Fortaleza, e nós, narrando a respeito da soltura do indivíduo, o colega disse uma palavra que foi mal entendida, de repente um processo criminal em cima de nós dois. Faz anos isso. Pois bem, eu sofri demais com esse processo, entendeu? Sofri. E, por Deus, estive com o ministro Nélio da Silveira, grande ministro do Supremo Tribunal Federal. Que saudade. Ele me concedeu um habeas corpus, mandando trancar o processo, porque assim manda o artigo 648, inciso 2º, aliás, inciso 1º do Código de Processo Penal. Bom, pessoal, vamos esperar que o Brasil tenha vergonha. Brasil. O que é o Brasil ter vergonha? É um pedido que eu faço a você, ministro Alexandre Moraes. Resolva cumprir a Constituição Federal. Passe uma borracha dessa sua triste memória de mais ou menos 6 anos, não, 6 anos não é, 4 anos de ministro, fazendo tudo que você está fazendo contra o povo brasileiro. Você, Gilmar Mendes, dizem que você é casado com uma pessoa cearense,
Você devia respeitar pelo menos aqui o nosso povo, rapaz. O que você faz é uma desgraça. Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, você não tem vergonha não de dizer tanta besteira, de decidir tanto contra a lei, contra a Constituição. Você, Rosa Weber, você saiu melancolicamente do STF. Você, Luiz Fux, você talvez fosse a única esperança de nós, profissionais do direito, e você se melou na lama, acompanhando esses caras que rompem, rasgam, jogam fora a Constituição Federal. Você, Edson Fachin, é tão triste a gente ver você muito alegre no palanque, fazendo publicidade, propaganda da Dilma Rousseff, e você pegar, fazer o que você fez com o povo brasileiro, retirando da cadeia o maior bandido que está aí, trazendo para o Brasil navio de guerra do Irã, perigo para a democracia, fazendo festa no navio. Ele que trouxe o Maduro para escurambar com as Forças Armadas e o povo brasileiro. Você não tem vergonha, não? Nem Edson Fachin. Por que você não volta para os palanques da Dilma? E você, Rosa Weber? Você comandou aquela liberdade que você deu a Dilma Rousseff quando foi pedida a inconstitucionalidade daquela coisa do Ricardo Lewandowski. Você se lembra? Dia da cassação da Dilma, que ele resolveu botar em votação, sabendo que a votação era para salvar a Dilma da suspensão dos direitos políticos de funções públicas. Aí você dá uma decisão política, tem que manter a decisão do colegiado, do Senado. Não é triste não, Rosa Weber? Você não tem vergonha não fazer um negócio desse? E você, Toffoli, você depois que estava tudo mais ou menos esquecido, que o povo brasileiro tinha esse mal de esquecer, você pega na decisão daquela, trazendo de volta ao Odebrecht, não sei quem mais. É incrível o Brasil, como o Brasil é triste. E agora nós vamos ver quem mais aí. O Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Ei, seu Luiz Roberto Barroso, o seu interesse não era derrubar o presidente? Lá em Boston, o seu interesse não era eleição não se ganha, se toma? Ei, seu Luiz Roberto Barroso, você ia levando umas lapadas lá em Oxford, na Inglaterra, do cidadão chamado Alexandre Cruz, que ele chamou de mentiroso, você se lembra? Ei, seu Luiz Roberto Barroso, por que você usou a expressão chula, perdeu o mané? E outra, como é que você se reúne com a União Nacional de Estudantes, só de comunista? Nós sabemos que o senhor é vermelho, sabia? A gente sabe que tudo é petista. Nesse Supremo aí, fora os dois que o Bolsonaro nomeou, e fora o Zanin, que eu não sei qual é a facção dele, mas vocês são tudo petistas, o resto. Menos o Alexandre Vaz, que é do PCdoB, tá certo? Tá certo aí? Você diz abertamente, no Congresso de Comunistas, que é a única que todo mundo sabe que é de comunistas. Aí de lá, nós derrotamos bolsonarismo. Quer dizer, bolsonarismo é aquele que votou no Bolsonaro, eu votei nele. Votei. E você não me derrotou, não. Você ajudou a derrotar o povo brasileiro para botar um bandido na presidência da República, certo? Viu, seu Luiz Roberto Barroso? Ô, João Vitor? Oi. Examina aí quem é que está na vez. Quero agradecer a você, doutora Eneida Lima, que me assistiu ontem. Você, Roberto Gomes. Você, Tony Mazzoli. Tony Mazzoli, que você me telefonar, você não atende telefone. Quer ver também? O nosso amigo lá de Itatira, o J. Evangelista, Marcos Almeida, lá de São Paulo. O que tem mais aí? Por hoje está fraco. Quem? Hoje está fraco. Quem? Hoje está fraco. Não quer saber quem é? Tem umas pessoas só? Não. Não tem ninguém? Não tem problema não, mais tarde tem. Porque ontem tinham três assistindo. Roberto Gomes, assim que mexeu, ele leu logo o nome de 27 pessoas. Então,
com certeza você vai assistir. Agora vamos à parte de direito. Você também aí, doutora Selma Furtado, lá em Guaraciaba do Norte, minha sobrinha Graça Viana, lá em Maceió, saudade do expediente do seu pai, né? Um abraço para a Sandra também, sua irmã. Você também, a Cássia Singela, lá no Rio de Janeiro, Eduardo, Osvaldo, Itamar, o Coronel Leandro Viana, nossos parentes, né? A Gorete Lopes, o pessoal todinho. Meus amigos, é o seguinte, deixa eu dizer. Primeiro, perguntaram a mim. O cara tem direito de resposta? Tem. O próprio artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal, 5º em arábicos e 5º em romanos, diz que todo aquele que se sentir ofendido através de órgão de comunicação tem direito de resposta com a mesma ênfase e o mesmo horário. Mas o direito de resposta não implica na perda do direito de você propor uma ação respectiva de cobrança de danos materiais e morais. Está lá no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Vocês vejam uma coisa. Como é que se pode pensar, que eu estava vendo esse senador, Marcos Rogério, né? Aquele que andou, que era o chefe de segurança, ele disse um bocado de coisa boa. Parece que eles estão fazendo tudo, porque o Rodrigo Pacheco agora entrou em rota de colisão com o Arthur Lira. Mas deixa eu terminar aqui na liçãozinha que o Paulo já disse. Nós temos também, olhe bem, o direito de resposta já disse, o direito de interpelação criminal. O sujeito pega uma rede social, diz o diabo com você, mas não diz seu nome. Mas ele dá a entender que é contra você. Você, para se ressalvar, pode entrar com interpelação criminal, artigo 144 do Código Penal, e pedir para o cara dar explicações, convincente ou não, ele pode examinar a possibilidade de propor a ação principal, que é uma queixa-crime. Lembrar que queixa-crime, através de advogado, tem que ser cumprido o artigo 44 do Código de Processo Penal, ou seja, outorga de poderes suficientes expressos para a propositura de queixa-crime. Queixa-crime por envolvendo idoso, entendeu? Você injuriou um idoso, um doente mental, injuriou uma pessoa, tudo classificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. A pena é muito grande, 1 a 3 anos, e mais a majorante prevista no artigo 141, inciso 4 do Código Penal. 1/3 de majoração. Mas uma coisa mais. Eu vou relembrar aqui uma coisa que vocês vão verificar o que acontece com o direito brasileiro. O artigo 145, parágrafo único do Código Penal, diz que quando o crime de calúnia, a difamação, a injúria, esse crime quando é praticado, ou esses crimes são praticados contra funcionário público, só ao funcionário público é atribuído o direito de propor uma outra, ou a queixa-crime, ou uma representação criminal contra a pessoa que ofendeu, no prazo de 6 meses, dentro daquele artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Relembrando aquele caso horrível da Carmen Lúcia, que disse aquele negócio que a decisão de suspender o direito de palavra, voto, opinião e tudo, a liberdade de expressão era provisória, ele ia votar a favor, provocando aqui o Roberto Jefferson, dissesse aquelas besteiras e prisão decretada. Só quem tinha legitimidade para processar o Roberto Jefferson era a Carmen Lúcia, já até decaiu do seu direito. O artigo 38 do Código de Processo Penal diz isso.
Quer dizer, por esse crime de calúnia, difamação e injúria, contra a Carmen Lúcia, Roberto Jefferson não pode ser punido. Ele vai punido porque ele fez aquela besteira de jogar granada, tentar matar policial. Bom, vamos a outra coisa. Uma ação civil, ela não depende de ação criminal. Que é o seguinte, no caso que eu citei, o estuprador, por uma manobra, ele conseguiu ser absolvido. Mas está em grau de curso. Vamos admitir que tem uma ação para extinguir o poder familiar dele. Porque a extinção do poder familiar está lá no artigo 1635, 1638 do Código Civil, dentre as capitulações, o abandono, o atentado contra a moral da criança, tal, pelo pai ou pela mãe, tal. Aí, vamos admitir que esse processo chega em Brasília, não, vamos ter decisão, vamos estar absolvidos. Ele não vai pensar que vai ganhar, não. Porque no cível pode ser feita uma robusta prova em cima dele. E mais, tudo depende da criança. Se a criança foi estuprada com 1 ano de nascida, a partir de 1 ano, foi descoberto tudo no 5º ano, e a criança hoje já tem seus quase 16 anos, se ela passar dos 16, e ela adotar que não quer ver nem pintado na parede o estuprador que é o pai, ele não pode querer mandar na vontade dela. Aí, eu sendo advogado da mãe, como admitir que seja eu digo, ó, fulano, emancipa o teu menino. O artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, diz que o pai ou a mãe, quando o filho completar 16 anos, pode emancipar o filho por escritura pública averbada no registro civil da criança, do adolescente. Ele, civilmente, ele passa a ser emancipado, ser maior, não precisa mais de ninguém. Mas para fins penais ele continua inimputável, de acordo com o que está escrito lá no artigo 27 do Código Penal. Entendeu? É uma aulinha de direito que eu estou mostrando a vocês. Então o artigo 66 do Código de Processo Penal, ele não faz dependência de uma ação civil em face de uma penal correspondente. Entretanto, nós temos 2 dispositivos, eu já disse um, vou dizer outro agora, disse há uns dias, né? Quando se trata de ação civil em face, ação reparatória por danos, em face de um crime, a prescrição fica suspensa enquanto não é definido o processo criminal. Então, se o processo de acidente de veículo dura 8 anos, a vítima só tem o direito de cobrar as perdas e danos a partir do 8º ano que o juiz definiu o processo criminal, porque a prescrição está suspensa por força do artigo 200 do Código Civil. O outro caso interessante é esse aqui. Quando se trata de ação civil, que o juiz entende que pode ter subsídio com ação penal correspondente, ele pode suspender o processo civil. Não é obrigatório, mas pode, até o julgamento da ação penal correspondente. Mas uma obrigação existe, quando se trata de um crime praticado, um fato praticado, com legítima defesa, uma das discriminantes do artigo 23 do Código Penal. Qualquer das discriminantes obriga o juiz do processo civil a suspender o processo, porque aí sim, aí o processo civil tem inteira dependência ao julgamento do processo criminal. Então, se o sujeito, por exemplo, um empregado de uma grande empresa matou um cara lá, a viúva está doidinha para receber qualquer indenização, mas o cara que matou disse, eu garanto que foi legítima defesa.
que hoje, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, qualquer preposto de empresa pública ou privada atribui a responsabilidade objetiva à empresa para a qual ele trabalha. Então, a indenização seria gorda. Se esse empregado que matou provar legítima defesa, aí o juiz do cível tem que extinguir o processo em respeito à coisa julgada. A coisa julgada, a sentença absolutória no crime, quando houver discriminante prevista no artigo 23 do Código Penal, torna impossível a tramitação, tem que ser extinto o processo civil, porque elimina por completo o direito da pessoa. O artigo 23 do Código Penal diz assim: são causas discriminantes da prática de crimes: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever e exercício regular de direito. São 4 as causas, né? Mas para existir uma legítima defesa, lá no artigo 25 do Código Penal, está dito que é preciso, olha, a negada interpreta o negócio tão mal, é preciso que a legítima defesa seja de um direito próprio ou alheio, usando o agente de meios moderados. Que não é, se o cara invade meu domicílio e eu meter uma bala nele, eu estou praticando a legítima defesa do meu domicílio. Entendeu? Outra coisa que eu acho uma excrescência muito grande. Quando o artigo 11, aliás, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, diz, artigo 5º, inciso 11, que a casa é o asilo inviolável do cidadão, não poder ser devassada a não ser por ordem judicial, ou em caso de incêndio, socorro de vítima, ou a prática de crime em flagrante. Então, se o policial sabe, tem certeza que o cara movimenta muito dinheiro com droga na casa dele, e ele tem certeza, ele invade, pega a droga, esse policial está cometendo abuso de poder, que eles acham que não tem que ser através de um mandado judicial. O negócio é tão feio que quando o Lula foi conduzido por ordem do Sérgio Moro para prestar depoimento, de repente, mas contra o direito, mas não sei o que, mas eliminar essa norma. Por quê? Porque foi o Lula. Tinha lá na lei, porque o cara não é obrigado a comparecer para prestar depoimento, ele não é obrigado. Aliás, não é obrigado a depor, mas é obrigado a comparecer. São duas coisas diferentes. O réu, tanto na polícia quanto na justiça, tem o dever de comparecer, embora tenha o direito de ficar calado. Por quê? Porque ele tem que dar a qualificação dele. Eu sou fulano de tal, filho de fulano, ciclano, nasci no dia tal, canto. Entendeu? O artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, diz que o réu pode ficar calado, ficar em silêncio, mas não tem nenhum dispositivo que ele tem o direito de não comparecer. Foi por isso que ele foi conduzido, que ele mandava os bilhetinhos, ficava gozando com a cara do Poder Judiciário. E outra mais, Sérgio Moro nunca foi suspeito. E que maior tapa na cara dos senhores ministros do STJ, dos senhores desembargadores do TRF4 e dos juízes da Lava Jato, Sérgio Moro, Gabriela Heitzmann, foi exatamente essa coisa que o Fachin fez e que depois foi respaldado para botar esse cara no poder, para ele esculhambar as Forças Armadas, que eu acho a indignidade do cidadão vestido de verde e amarelo ter que permitir a subida da rampa do Palácio do Planalto por um ditador sanguinário, truculento, ladrão, bandido com prisão decretada por tráfico de droga nos Estados Unidos. Bom dia a você, viu, pessoal? Eu vou agradecer a todos, desculpe a minha emoção. Só quero que os senhores que estão decidindo contra a Constituição Federal, João Vitor, a Constituição Federal, venham dizer por que vocês são democratas
e quem diz que não são é bandido. Isso é inversão dos valores? Será que todos os brasileiros que vestem verde e amarelo são bandidos e quem veste vermelho dá a briga ao Maduro, elogia a Nicarágua, deixa navio do Irã, navio de guerra de uma ditadura sanguinolenta, aportar, ainda visitar no Porto de Janeiro, e ainda bate pau para o Hamas? Esse aí não é ditador, não? Esse aí não é comunista? Não é antidemocrata? Bom dia, pessoal. Até outra vez, vejam, Vitor, que porventura já começou a assistir. A você, Tony Mazola, Marcos Almeida, São Paulo, bom dia para você. Só, né? Mais tarde o Roberto Gomes vai mandar isso aí para todo mundo, que o Roberto Gomes é quem faz a nossa publicidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até domingo, se Deus quiser. Salvo uma live especial no meio da semana.